Dando continuidade ao segundo vídeo da série Como escolher seu plano de previdência privada e cuidar de sua aposentadoria, essa é a parte B e sigo com as explicações detalhadas das dicas de 5 a 8 e começo contando a história de um amigo que se frustrou bastante com seu plano PGBL, pois não seguiu as dicas apresentadas aqui. Eu sou Marcelo Ramalho e este é o canal Além da Rentabilidade e do Medo. Certa vez, um amigo me contou o seguinte: ele vendeu um imóvel que usava para ganhar renda com aluguel. Ainda não havia definido qual destino daria para esse dinheiro, mas sabia que seria questão de poucos meses até isso acontecer. Na confiança depositada ao gerente de investimentos de seu banco comercial, ele acabou sendo orientado a aplicar essa grana toda em uma previdência privada. Pagou uma taxa de carregamento e taxa de administração, pois fora ofertado um plano em que essas taxas ainda eram existentes ou elevadas. Fora isso, não estava claro qual a política de investimento que seria perseguida para remunerar o seu dinheiro. O que no caso dele era algo bem relevante, pois ele se permitia investimentos mais arrojados. No entanto, o pior de tudo e motivo de eu estar contando essa história é que ele não iria se beneficiar da dedução do imposto em sua declaração anual naquele ano e ainda teve que pagar, sobre o pouco rendimento que ele teve dessa aplicação, uma alíquota de imposto de renda elevadíssima. Vejamos o que aconteceu. Quem investe na modalidade de previdência PGBL tem direito a deixar de pagar imposto de renda sobre uma parte de seus ganhos, que seriam tributados naquele ano, equivalente ao valor investido no PGBL. Por exemplo, naquele ano, esse amigo ganharia um total de R$100 mil de salário e todo ele sujeito a imposto de renda. Caso ele aplicasse em PGBL até R$12 mil, ele pagaria imposto apenas sobre R$88 mil da renda dele daquele ano. O imposto de renda sobre esses R$12 mil aplicados seria de R$3.300. Isso significa que ele estaria reduzindo em R$3.300 o valor do imposto de renda a ser pago naquele ano. Claro que lá na frente, no momento do resgate do PGBL, ele pagará o imposto sobre esses R$12 mil, mas até lá ele poderia fazer esses R$3.300 economizados agora serem aplicados em qualquer outro investimento e certamente a alíquota a ser paga seria menor que 27,5%. podendo ser de apenas 10%. Continue aqui comigo que as coisas vão ficar mais claras. Quem já assistiu ao primeiro vídeo dessa série deve estar mais confortável com essas explicações. Esse é o grande ganho que o investidor consciente tem. Essa estratégia pode ser realizada ano após ano. Por isso, na terceira dica falei que previdência privada é sinônimo de investimento de longo prazo. Investir em previdência privada PGBL é sinônimo de reserva de economia para o futuro e um gasto a menos com tributos no presente. Agora um rápido parênteses. O ponto positivo nessa história aqui foi que ele contratou a modalidade PGBL. Caso ele tivesse contratado a modalidade VGBL com a letra V de verde e não P de papel, o Vida Gerador de Benefício Livre, ela não daria direito ao benefício fiscal que eu expliquei há pouco.
Essa modalidade é para ser escolhida em questões mais específicas, como por exemplo, quando se exceder o percentual de 12% da renda bruta tributável, como mecanismo de transmissão de herança, muito embora haja casos em que a justiça não tenha interpretado dessa forma, dentre outras. Mas voltando à história, naquele ano ele poderia ser beneficiado com redução do imposto a ser pago. Porém, como a estratégia dele era apenas transitar por um investimento de curto prazo, para não deixar seu dinheiro parado, sua aplicação nesse PGBL não permaneceu até o encerramento do ano calendário fiscal. Em 31 de dezembro daquele ano, ele já havia resgatado esse investimento. Logo, você já entendeu o que houve. Nada de benefício contra a mordida do leão. Não teve nenhuma vantagem por ter escolhido uma previdência privada ao invés de outros investimentos mais apropriados para essa situação. Agora, vamos a outra questão que aconteceu. O meu amigo não apenas não contou com benefício fiscal para abater o imposto de renda de seus ganhos anuais, como ainda teve que pagar uma alíquota muito elevada de imposto de renda sobre os poucos rendimentos obtidos nesse investimento na previdência privada. Com o objetivo de incentivar a poupança de longo prazo para complementação da renda sobre o INSS, o governo instituiu uma modalidade de tributação sobre a previdência privada denominada tributação definitiva. Ela é optativa e segue uma tabela regressiva de imposto de renda. Mas o que isso significa? Isso significa que essa tributação desincentiva o investidor a resgatar seus recursos a curto prazo. Neste caso, penalizando com uma alíquota de imposto de renda muito elevada. Porém, por outro lado, essa tributação beneficia com uma alíquota bem reduzida, abaixo da média da maioria dos investimentos existentes, quem permanece com a aplicação por muito tempo. Estamos falando de 35% de alíquota como ponto de partida. Isso mesmo, 35% nos 2 primeiros anos. Mas para quem permanece mais de 10 anos, para cada aporte feito, esse percentual cai para 10%. Fica claro que o meu amigo, em tendo escolhido esse regime de tributação regressivo, pagou um absurdo de imposto de renda, ou seja, ele pagou 35% de imposto de renda sobre o pouco de rentabilidade que ele teve. Anote aí a quinta dica: escolher o regime de tributação definitiva quando contratar um PGBL deve ser associado com a decisão de manter os investimentos por longo prazo. Caso o investidor deseje ficar menos que 4 anos, há outra opção de tributação disponível para essa situação: o regime de tributação compensável, que segue uma tabela progressiva. Veja a seguir as duas opções de tributação. Para quem aplica em previdência privada, há 2 regimes de tributação de imposto de renda que podem ser escolhidos: regime de tributação definitiva, tabela regressiva, e regime de tributação compensável, tabela progressiva. No regime de tributação definitiva, tabela regressiva, a aplicação do imposto de renda sobre os valores resgatados segue uma base temporal. Se a aplicação for resgatada em prazo inferior a 2 anos, o imposto de renda será de 35%. Entre 2 e 4 anos será de 30%. E segue essa lógica até alcançar o seu mínimo de 10% de imposto de renda para prazos de permanência superiores a 10 anos. No regime de tributação compensável, tabela progressiva, a aplicação do imposto de renda segue uma base monetária. A depender da faixa de valores acumulados e resgatados, o imposto de renda progride de 0 até o máximo de 27,5%.
Temos então dois conceitos distintos para cada tipo de regime de tributação. Uma vez que você seja enquadrado em uma determinada alíquota de imposto de renda na tabela regressiva, o recolhimento de imposto de renda na fonte é feito em sua totalidade, de uma só vez. Por isso, a designação tributação definitiva. Por outro lado, no caso da tabela progressiva, independentemente da faixa que se enquadre, o recolhimento de imposto de renda na fonte será de 15%. Mas digamos que você se enquadre na faixa de 27,5%. Essa diferença será compensada em sua declaração de ajuste anual no ano seguinte. Por isso, ela ser designada como tributação compensável. No longo prazo, a tendência é que o contribuinte acumule um bom capital e que sua renda no trabalho ou negócio seja superior à de quando começou a contribuir no PGBL. Nesse cenário, a tabela progressiva não parece ser uma boa escolha. Aliado a isso, no longo prazo, você pagará 10% de imposto de renda se optar pela tabela regressiva. Vejam que a diferença entre elas pode alcançar um percentual bem significativo, de 10% contra 27,5%. Agora, você sabe em qual situação é mais vantajoso uma ou outra. Um outro ponto importante é o quão grande é sua renda bruta e qual é a composição dos gastos da família. Para escolher bem um plano de previdência privada, é importante levar em consideração sobre sua renda. Anote aí a sexta dica. Quanto mais baixa a renda ou o salário do investidor, menos apropriado é contratar um PGBL. Por outro lado, à medida que sua renda se torna mais alta, é cada vez mais vantajoso contratar um bom PGBL. No meu primeiro emprego, minha renda era isenta de declaração de imposto de renda, pois ela ficava dentro da faixa que é isenta. Atualmente, até o valor de R$ 28.559,70 não há tributação de imposto de renda. A partir desse valor, a tributação segue uma tabela progressiva, que vai de 7,5% até 27,5% à medida que sua renda vai aumentando. Se o PGBL oferece benefícios justamente para quem paga imposto de renda, e se esse imposto aumenta com o valor a mais que você ganha de salário, então o PGBL é progressivamente mais atrativo. Quanto mais alta a renda, maior é o valor economizado no presente com o adiamento de parte do imposto de renda devido à Receita Federal sobre suas rendas. No entanto, a depender dos tipos de gastos que você e sua família têm, pode ser que as deduções em sua declaração de imposto de renda por conta dessas despesas sejam suficientes para abater por completo o imposto que seria devido. E assim o PGBL também perde o seu apelo fiscal. Para saber a partir de qual renda começa a valer a pena, é preciso analisar essa informação juntamente com a composição dos gastos da família. Mas se seu companheiro passou a trabalhar, você melhorou de emprego, teve um aumento, está conseguindo fazer uma renda extra ou já possui uma renda anual mínima que lhe obriga a declarar imposto de renda, tudo isso contribui favoravelmente ao PGBL. Esse argumento nos leva à sétima dica. Sempre que você tiver um aumento de sua renda, reavalie sua situação e decida por contratar um PGBL ou aumente os valores investidos no seu plano já contratado, pois você vai progressivamente tendo acesso a mais e melhores investimentos e a benefícios fiscais. A oitava e última dica que dou é:
Nunca converta seu PGBL em benefício, seja renda temporária ou vitalícia. Ao se contratar um PGBL, existem duas fases. A primeira é a de acúmulo ou diferimento, um termo mais técnico. Nela, você é o titular dos recursos aplicados e dos rendimentos gerados. Depois de cumprir essa fase, você entra na fase de benefícios, quando os recursos todos aplicados e os rendimentos são transferidos para a titularidade da seguradora, que assume a obrigação de pagamento de uma renda para você conforme contratado. A questão é que vão existir alguns abatimentos e pode ser que você saia perdendo nessa história. De forma geral, a seguradora sai ganhando mais ou menos, mas sai ganhando, pois esse é o negócio dela. Mas a questão aqui é que somos investidores e não queremos focar em ter uma renda paga pela seguradora, mas sim termos o controle sobre nosso patrimônio pessoal e sobre ele administrá-lo como investidores conscientes. Por isso, minha estratégia é: mantenha seus investimentos em PGBL até o longo prazo, usufrua dos benefícios fiscais oferecidos, não converta em renda, porém faça resgates do capital acumulado apenas da parcela que se deseja utilizar a cada 60 dias, pois normalmente esse é o prazo de carência para saques de seu saldo. E assim, o pagamento do imposto de renda que você não pagou lá no começo e terá que pagar agora sobre todo o valor acumulado, será pago apenas sobre o que você está resgatando e não sobre tudo que você acumulou. Novamente, a estratégia aqui é postergar pagamentos. Isso é muito positivo para o ciclo financeiro familiar. Com todas essas explicações introdutórias, você está preparado para se aprofundar em um dos pontos cruciais para compreender e escolher corretamente um plano de previdência privada. Essa decisão está totalmente relacionada com sua realidade financeira e patrimonial e com sua relação com o fisco, ou seja, como são seus gastos familiares e como você pode se beneficiar na hora de fazer sua declaração de imposto de renda a partir de um bom planejamento financeiro. No próximo vídeo, vamos explorar sobre as características de sua renda e de seus gastos familiares e vamos detalhar as regras do imposto de renda visando tirar o máximo proveito para a sua aposentadoria e fortalecimento de seu patrimônio. Também aprofundarei sobre as características do plano PGBL e do plano VGBL. Vou fazer um comparativo entre essas duas modalidades e assim apresentar todas as suas características positivas e negativas para que você possa decidir por qual plano é mais apropriado para você. Se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, lhe convido a conhecer todos os outros vídeos já lançados por esse canal, além da rentabilidade e do medo. Curtam os outros vídeos e se inscrevam no canal. Peço o vosso apoio para valorizar e manter esse projeto. Todas as segundas-feiras lanço um novo conteúdo. Dê sua avaliação positiva e faça seu comentário. Me busque no Instagram para dicas rápidas e inspiradoras. Se quiser um conteúdo exclusivo ou orientação personalizada, basta entrar em contato por e-mail. Nos vemos no próximo vídeo da série.